Vida de todo tipo existe no nosso planeta. Algumas formas são tão pequeninas que poderiam nadar facilmente dentro do furo de uma agulha. Porém, mesmo essas criaturas de uma única célula são incrivelmente complexas. Cientistas descobriram que elas são constituídas de bilhões de átomos num arranjo intrincado. Mas o que lhes dá vida e lhes torna capazes de se moverem, de se reproduzirem? O que é a vida? A vida se sustenta sobre a matéria. E a matéria precisa ser altamente organizada para possuir vida. Contudo, existe uma organização química mínima necessária para sustentar a vida. Os materialistas dizem que a vida, por ser formada de átomos, moléculas e reações químicas, é simplesmente química e mais nada. Ora, devemos olhar essa questão cuidadosamente, pois a vida certamente funciona com a química e reações químicas. Mas será que podemos dizer que só porque isso é fato, a vida não é nada além da química? E porque a química acontece por acaso, a vida originou-se por acaso das reações químicas? Em Gênesis diz: no princípio, Deus criou. Ele criou matéria do nada. Ele tomou aquela matéria e formou vários tipos e formas e formatos diferentes. Células viventes, pequeninas criaturas de uma única célula ou mais. Ele criou insetos, como essas formigas, sempre ocupadas em suas vidas rotineiras. E, é claro, os pássaros voadores, como essa gaivota. A Bíblia diz que uma inteligência externa criou a matéria e criou a vida. Durante a Idade Média, alguns povos pensavam que os seres vivos frequentemente surgiam de matérias mortas e sem vida. Por exemplo, pensavam que os sapos surgiam do lodo e da lama num brejo e que os vermes surgiam de carne em decomposição. Essa ideia de conto de fadas era chamada geração espontânea. As pessoas acreditavam que as minhocas, os insetos e muitas outras criaturas tinham sido formadas pelos materiais em que viviam. Um cientista do século XVII tinha uma receita para criar ratos pela geração espontânea. Ele recomendava pegar uma camisa imunda e suada e então adicionar trigo. Então, depois de deixar essa combinação cozinhando por 21 dias, você descobriria que do suor e do trigo surgiriam ratos. Em 1668, um italiano chamado Redi quis saber se a carne realmente era a fonte dos vermes encontrados em carne podre. Ele fez algumas experiências nas quais ele provou que carne podre não tinha vermes, a menos que as moscas pousassem nela. Mas poucos lhe deram atenção. Foi o famoso cientista francês Pasteur que mais tarde provou conclusivamente que seres vivos nunca aparecem de matéria morta e esterilizada. Em outras palavras, vida sempre surge da vida. Os cientistas estão tão convencidos disso que eles já instituíram isso em forma de lei científica, a lei da biogênese. Porém, o evolucionismo naturalista é baseado na ideia de que a vida teve origem espontânea de matéria sem vida. Isso é acreditado, mesmo quando nenhum exemplo sequer já foi observado desde o nascimento das observações científicas. Os evolucionistas pensam que a vida surgiu espontaneamente de uma sopa primitiva.
Eles acreditam que a atmosfera da Terra, na hora em que a vida surgiu, era uma atmosfera reduzida e constituída de amoníaco, vapor de água e gás metano. Acreditavam que se um relâmpago passasse por uma mistura desse tipo, os blocos básicos da construção da vida surgiriam espontaneamente. Em Chicago, Miller e Fox, nas séries de experiências que executaram há uns 20 ou 30 anos, tentaram repetir isso para se provar experimentalmente. Então, colocaram uma mistura do gás metano, amoníaco e vapor de água e passaram uma corrente elétrica por ela e conseguiram um número de aminoácidos que são os blocos de construção da vida. Ora, pensavam que esses aminoácidos iriam mostrar que a vida, ou os precursores da vida, surgiriam espontaneamente sob tais condições. E, portanto, eles proclamaram, e o mundo científico até hoje acredita, que haviam dado experimentalmente os primeiros passos na produção espontânea da vida. Porém, será esse o caso? Bem, não há dúvida que eles produziram aminoácidos. Contudo, será que esses são os aminoácidos que podem ser usados para a vida? A resposta é um notável não, porque a vida necessita dos aminoácidos do tipo esquerdo exclusivamente, e não os do tipo direito para produzir suas proteínas. Considerações semelhantes se aplicam na produção de moléculas do DNA que necessitam ter exclusivamente moléculas direitas e não esquerdas. Ora, a vida não poderia usar essas misturas porque a química estéril não é correta. Notoriamente esse é o caso, porque como eles produziram uma mistura racêmica, a vida não poderia surgir espontaneamente numa sopa primitiva desse tipo. A química estéril está errada. Mesmo que a experiência de Miller, no início, pareça ter marcado um gol para a teoria da geração espontânea da vida, exames cuidadosos mostraram que ela só contribuiu para complicar ainda mais a questão. Ora, o centro da questão, quem armazenou a informação original, continua sendo um mistério. Porque na experiência de Miller, a formação da mistura dos aminoácidos foi de 50% esquerdos e 50% direitos. E quando você tem uma mistura dos dois, eles simplesmente não formam a vida. A vida não pode utilizar combinações de moléculas refletidas como um espelho, pois adicionando apenas um aminoácido direito a uma corrente de aminoácidos esquerdos, destrói-se a utilidade da corrente inteira. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie.